Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Estamos num pier, mas desta vez não é para nós vamos voar com a maior companhia de hidroaviões do mundo. E aqui a emissão de carbono de todos os voos é completamente neutralizada. O Auto Esporte de hoje tem também acessórios para pegar uma trilha. Eu vou ligar o compressor. Start-stop. Desligou. Hora de se acostumar. Modelos entre 50 e 80 mil reais já vêm com esse sistema que ajuda a economizar combustível. Usar o GPS. Um jeito diferente de carregar a bike. É só pressionar a ventosa contra a carroceria e apertar esse botão. Vamos começar explicando por que você não pode errar na compra do espelho retrovisor. Os espelhos originais do Eduardo espatifaram num acidente. Na hora da troca, ele optou por uma solução barata. Bom, aí, ajustar o retrovisor virou uma ginástica. Você regula uma hora, tá bom para uma determinada outra ocasião, ele não fica bom. O problema do Eduardo é de geometria. Côncavo, como uma colher, convexo ou plano. Nesse caso aqui, ó, a gente tá vendo aqui, esse aqui é um espelho residencial, espelho para banheiro. Pois é, o Eduardo colocou um espelho plano. Para carro tem que ser essa aqui, ó, que é uma lente convexa. O espelho convexo diminui o tamanho dos objetos e aumenta o campo de visão. Por isso é usado em retrovisores. Quando é uma lente automotiva, ela é antirrefletiva. Quando bate o farol a óleo no veículo. O espelho comum, plano, mostra a imagem mais perto do tamanho original. Mas o campo de visão é menor. Por isso, o Eduardo fazia ajustes o tempo todo. Aqui, na placa vendo como ela vem, você consegue ver a diferença de uma para outra. Vê como ela é bem mais curvada. Em 20 minutos, o Washington corta no tamanho certo e faz a lapidação na máquina. Com este soprador térmico, ele deixa a base mais maleável para encaixar a economia inicial, não valeu a pena. O Eduardo desembolsou mais R$180 para dirigir com segurança. Espelho de retrovisor tem que ser convexo e automotivo. Olha só, tô vendo coisa que eu não via desse lado aqui. Eu tô vendo pelo menos uns 50, 60% a mais do que eu via antes. Não vou fazer mais gambiarra não, que não dá certo. Modelos que foram renascem na Europa e ganham novos rumos. E são mudanças da água para o vinho. O Meriva da GM e o Mitsubishi Eclipse. Quando uma montadora usa um carro de passeio para produzir um SUV, o resultado é um crossover. E foi assim que aconteceu com o Eclipse. O famoso coupé dos anos 90 agora tem essa cara aqui. Linha de cintura mais alta e teto rebaixado. Isso favorece um desenho. Nem de longe lembra o Eclipse antigo. O modelo chega ao mercado europeu ano que vem. Enquanto a marca japonesa traz de volta um nome, a GM trata de apresentar o sucessor do Meriva e faz questão de trocar o nome. Depois de 15 anos e 2 gerações, o monovolume que fez tanto sucesso por aqui serviu de base para o Opel Crosslane X. É pequeno, só um pouco menor do que o Tracker. Mesmo assim, a promessa de um carro com um dos mesmos atrativos do Meriva, o espaço interno. Oh, sai de lado, bicho. Controla, Razinha. Pegar aqui uma pocinha. Oh, vai descer. Montanha-russa. Quem gosta de brincar em terrenos mais acidentados, capricha nos acessórios. E nesses casos, boa altura em relação ao solo e tração nas 4 rodas não bastam. Cada um desses modelos tem vários reforços para as aventuras mais extremas. Ó, vou passar agora no lamaceiro aqui e vou precisar ligar o lock. O lock é o bloqueio do diferencial. Ele trava as rodas de um mesmo eixo. Assim, distribui a mesma tração para as duas. E isso evita que na lama, por exemplo, uma roda patine ou cave, enquanto a outra se desloca. E o travamento é a vácuo. Ele é ar comprimido,
Aqui ele está liberado, tá? Nós vamos fazer o acionamento do compressor. Aqui ele já comprimiu o ar e já está com a pressão. Aqui nós vamos acionar o bloqueio. Tá? Então vamos de novo aqui, ó. Eu vou ligar o compressor. Agora eu bloqueei o traseiro e o dianteiro e vou passar aqui uma poça bastante funda aqui, cara. Fica a metade do carro aqui, sem medo, Razia. Vamos lá, né? Quase, meu amiguinho! Agora, trocamos de modelo para fazer a mesma travessia. Nesses mergulhos mais profundos, o snorkel garante o respiro do motor. Puxa ar para o motor, ele ficar mais em cima, onde a água não bate, certo? Então ele vai ficar mais no teto aqui do carro. E na lama, se bobear, fica por lá mesmo. É, jovem. E você fica naquela ansiedade, cara, se você vai passar ou não, porque você não sabe a profundidade do laguinho, né? O carro vai afundar inteiro, no caso aqui fundou metade. Eu tô bem, tô me divertindo. O guincho é um equipamento em situações mais complicadas. Para você poder tirar um companheiro do atoleiro, ou até mesmo você usar o teu guincho numa árvore e escapar de onde você tá, amarrando o carro numa árvore e puxando pelo guincho. Depois do mergulho, um rolê na areia e um gás na aceleração. Esse é o botão do chamado gás pedal, uma central eletrônica que diminui o tempo de resposta do acelerador. Ele dá para o acelerador imediatamente. É só bater um pouquinho já, ó. Pum. Dessa forma aqui sobe até parede, amigo. O sistema aumenta o torque e permite diferentes tipos de ajustes, de acordo com o piso e com a situação. Você está num obstáculo, e aí tu precisa de motor, tu encostou o pé no acelerador e está te respondendo. Enquanto o original, tu vai acelerar o carro, quando tu acelerou ele, 1 segundo depois ele te responde o motor. Se você pegar uma pedreira, que são esses grandes areais aqui que eu estou passando, você precisa preparar seu carro. E como a variação do tipo de piso é constante, até as rodas ganham uma espécie de armadura. Pega a roda original do carro, e aí nós usinamos ela e colocamos 2 anéis, sendo que um anel ele é fixo e parafusado na roda e o outro anel ele vem externo, fixando o pneu contra esse outro anel interno, deixando a roda sem vazamento e não deixando estalonar. Os pneus, que geralmente são calibrados com 38 libras, podem rodar com até 10 libras. Quando você baixa a pressão na realidade, você tem mais tração ali, né? Aumenta o contato com a areia. Nas trilhas, a suspensão articulada coloca os carros onde a gente nem imagina. São molas e amortecedores com um curso maior. Ter uma suspensão articulada ajuda bastante você sair de umas erosões, ou até mesmo onde eu tô aqui, ó. A articulação tem ligação direta com a capacidade de torção. Barras como essas são fixadas em 4 pontos no chassi. E isso garante que um dos lados do carro não fique desequilibrado. Olha o teste com essa empilhadeira. Ela sobe a roda de um lado só, entorta, mas não tomba. Legal, né? E o Razia aprende com quantos acessórios é possível encarar uma trilha. Estou usando praticamente toda a articulação da... Depois do intervalo, você vai conhecer novas formas de fixar a bike nos carros. Extintor no carro é obrigatório? Por que está na hora de se acostumar com o start-stop? Ó, tá vendo? Desligou. Você já ouviu falar em start-stop, né? Ó, tá vendo? Desligou. E a gente tem que se acostumar com essa tecnologia que está se popularizando. Modelos entre 50 e 80 mil reais já vêm com esse sistema que ajuda a economizar combustível. Márcia, me conta, como é que foi a primeira vez que o carro parou? Nossa, o carro tá com problema, né? Porque eu acabei de brecar, ele já parou, já pagou, morreu.
É verdade que você anda só com o start-stop desligado? Só desligado. Por que você não gosta dele? Então, o delay do acelerador ele me incomoda um pouquinho. Então, eu acabo ficando refém. Então, vamos explicar. A pausa do motor é rápida. Os sensores precisam reconhecer uma série de condições. Rodas paradas, pé no freio e até se o motorista está de cinto. Basta tirar o pé do freio ou tocar o acelerador de leve que o motor religa. E é possível fazer isso antes mesmo de o semáforo abrir, por exemplo. Quais são as vantagens do sistema Start-Stop? Você tem uma economia real de combustível, você vai economizar combustível, então isso você vai gastar menos no meio ambiente, então tem a questão de consciência ecológica também. E quanto economiza? O motorista que dirige na cidade, que pega muito trânsito, muito semáforo vermelho, esse vai perceber uma melhoria relevante. Dependendo do modelo, dá para economizar de 3% até 10% no tanque de combustível. E para o conforto de quem está dentro do carro, mesmo quando o motor desliga, os sistemas de iluminação, freio, central multimídia e painel de controle continuam funcionando. Mas uma questão incomoda. Um defeito do sistema de start-stop para você? Eu acho que só o ar-condicionado, né? Que ele para de funcionar, ele entra no modo de ventilador e aí acaba aumentando a temperatura dentro do carro. Em algum momento você já pensou que o sistema está judiando o carro? Já, eu fiquei numa dúvida. Será que ele economiza combustível, mas gasta, por exemplo, na bateria? Toda hora ficando dando partida, né? Não precisa se preocupar. Uma das tecnologias usadas na bateria é a chamada AGM, que usa de fibra de vidro. Elas são mais resistentes e duráveis. E o sistema de partida do motor também é mais robusto e até mais silencioso. Já quanto ao ar-condicionado, o módulo faz uma conta. O ar-condicionado, ele só não para de funcionar se a temperatura externa estiver maior do que 35 graus. Mas essa temperatura varia de modelo para modelo. Outras dúvidas comuns a gente tira com o Marcelo. Essa subida aqui é a prova dos 9, hein? Será que o carro vai parar aqui? Parou. Ligou, parou, muito bem. Em rampas ou ladeiras mais íngremes, os sensores reconhecem a inclinação e não desligam o motor. Bom de manobra também, hein? Você viu que ele não desligou? Não desligou. Ele entende que está em manobra. Depois que você deu ré, o carro entende. Ele ainda está em manobra, não posso desligar. É uma questão de mudar de hábitos. A tecnologia reduz o consumo de combustível e a emissão de gases. E tá aí. Pergunta que não quer calar. Seu próximo carro vai ter ou não? Start-stop? Vai ter que ter um. Não tem jeito. Muito gostoso. Bem diferente. Extintor no carro, Tório. É obrigatório. Não, não é obrigatório. Plaquinha verde. Não é mais. Não é obrigatório. O extintor segue obrigatório para veículos comerciais pesados, como ônibus, trator e caminhões. Nos carros de passeio, muita gente ainda mantém o produto no carro. Você tem extintor no seu carro? Tenho. Se pegar fogo, sabe usar? Eu acho que não. Primeiro, verifique se está carregado. O manômetro precisa apontar para o verde. Se o prazo de validade estiver vencido, nem adianta deixar no carro. Os extintores são úteis em princípios de cheiro de queimado ou fumaça, merecem ser verificados. Se for abrir o capô, verifique a temperatura e abra devagar. A entrada rápida demais de oxigênio pode aumentar o fogo. Mantenha o extintor na posição vertical e aperte o gatilho. O extintor não pode ser reutilizado. Está aí a dica, mas lembre, o extintor não é obrigatório e você não vai ser multado se estiver sem ele. Agora, se estiver uma chama, já sabe como usar. Existem várias maneiras de transportar a bike no carro. O rack de teto é a maneira mais convencional e também a mais em conta. E não é que existe uma nova maneira bem curiosa? Esse tem a novidade da fixação por ventosas. É assim que nós prendemos algumas de nossas câmeras, por exemplo. Para instalar é bem simples. O primeiro passo é limpar a superfície. Depois é só pressionar a ventosa contra a carroceria e apertar esse botão. Branca sumir é sinal de que ele está bem preso. A bike pode ter até 20 quilos
E a recomendação é que o motorista cheque a fixação a cada 4 horas. E como é prática, dá uma força para Eduardo. E daí é sempre uma opção para levar uma bicicleta a mais. Como eu tenho uma família grande e todo mundo pedala, sempre precisa carregar uma bicicleta a mais. O rack colocado na traseira do carro também agrada aos ciclistas. Normalmente, quando você coloca ela no teto, você tem que tirar as rodas dianteiras e tem que guardar isso em algum lugar, espaço no porta-mala. Com esse tipo de rack, ela vai montada, é botar a bike lá e partir para a viagem. O rack traseiro exige adaptações na sinalização para estar dentro da lei. É necessário instalar uma placa com lacre e não pode obstruir a visão. Modelos presos por fita custam menos de R$100, mas em sua maioria são proibidos por cobrirem a placa dos automóveis. O ponto negativo é que as bikes ficam mais vulneráveis e aumenta a chance de risco. Outra alternativa é a opção do rack de teto, em que não é preciso tirar a roda. Mas também é desaconselhado para bicicletas com quadros de carbono. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de transportar a bike no carro? O principal problema que a gente vê é a bicicleta mal fixada no suporte. O suporte vai fixo no engate, mas a bicicleta não está firme. Um cuidado que você tem que tomar é sair na pressa, esquece da garagem e a bicicleta bate na saída da garagem. Já tem até via para evitar problemas para quem se esquece que está com a bike em cima do carro. Esse sistema lê a altura da passagem. Mais um dispositivo para os multimídias. Até o lado de montar o rack importa. Coloque do lado em que você irá desembarcar a bicicleta na maioria das vezes. E lembre-se, não ter pressa na hora de instalar. Seguir as recomendações do fabricante, que constam no manual, seguir o passo a passo, checar os apertos, aí você não vai ter nenhum problema. depois do intervalo, como usar o GPS. Fazendo um paralelo simples, pilotar um hidroavião é como rodar com um carro de passeio na Terra. Essa diferença entre, por exemplo, a Fórmula 3 e a GP2, o que é que te impressionou mais no carro, né? O estilo do carro é completamente diferente, mais potência, menos grip. Sim. E o Fórmula 3 é o contrário, tem muito grip e 250 cavalos. E a largada para você vai mudar também, né? Porque a Fórmula 3 se larga com a embreagem e agora você tem as duas embreagens na mão ali. Isso é outra coisa interessante de perguntar, porque tem muita gente que posiciona uma embreagem no ponto que ele quer para largar e depois só joga a outra e tem outra embreagem e com freio ajusta a largada, né? Sim. Qual que você prefere? Porque todo mundo fica discutindo qual que é melhor. O que é que os pilotos fazem? Eles apertam um lado da embreagem total e o outro lado eles deixam no ponto onde a embreagem começa a andar, né? Começa a ir andar. Então você começa a acelerar e quando você quer largar, você solta essa primeira embreagem para essa outra já estar no ponto e começa a largar. O problema disso é que desgasta muito a embreagem. Então varia muito o ponto ali. Eu nunca arriscava, porque é mais fácil você ficar parado que largar. Mexer no GPS ao dirigir é proibido? Sim. Creio que sim. Sim, proibido. Eu não sei, acho que não. Essa plaquinha? É. Não. Então te convido a vir aqui também. Dirige com as duas mãos no volante. Sim. Para eu mexer no GPS eu tenho que fazer o quê? Prestar atenção. Nisso que eu tiro a mão e mexo aqui, posso Pode levar perder a multa? atenção. Atuação, tanto a perda da atenção quanto dirigir com apenas uma das mãos. Ah, sim. Com as duas coisas. Eu posso levar 2 multas, capitão? A gente normalmente escolhe por uma porque é uma conduta só. Pior do que a multa é a distração. Tem muita gente que fica com o celular na mão ou se assusta quando o suporte do GPS despenca. Cada segundo distraído, 22 metros às cegas. Neste caso aqui, foram 4 segundos para resgatar o aparelho, mais de 90 metros rodando sem tomar conhecimento do trânsito. Equivale a trafegar por um espaço onde caberiam cerca de 22 carros enfileirados. Já imaginou o estrago? E uma dica, o melhor lugar para colocar o GPS é aqui, ó, do lado esquerdo.
preferencialmente use o sistema de voz para não ir olhando para o mapa. Mas nesse caso, a maioria dos motoristas está dando aula. Muito bem. Se precisar mudar a rota no meio do caminho, para o carro e muda a rota. É como mexer em qualquer aplicativo do celular dirigindo, tira completamente a atenção. Entra no carro, ajusta o GPS com o carro parado e depois continua o trajeto até o final. Isso aí, mãozinha pra cima e parabéns para quem acertou na Blitz e no trânsito. Em países como o Canadá, cheio de áreas remotas, separadas por grandes lagos, altas montanhas, muitas vezes o hidroavião é o único meio, ou o mais rápido de se chegar a esses lugares. Uma viagem entre Vancouver e Victoria são 144 quilômetros de distância. De ferryboat, leva 1h30. Flutuador, apenas 20 minutos. Os canadenses usam o hidroavião como um transporte regular, me explica o piloto. Só no verão, quando o volume de turistas aumenta, é que os voos ficam mais panorâmicos. Estima-se que a emissão de dióxido de carbono por voo seja de aproximadamente por pessoa. Mas eles são totalmente neutralizados por causa das iniciativas da empresa, que compensa esta emissão com o plantio de árvores e o uso cada vez mais frequente de energia limpa. Um hidroavião como este, para 5 passageiros, voa geralmente a 1.000 pés de altitude e em torno dos 160 km por hora. Fazendo um paralelo simples, pilotar um hidroavião é como rodar com um carro de passeio na terra. Só que aqui, o trem de pouso que saiu para dar lugar a esses 2 flutuadores. E olha, decolar e aterrissar na água é ainda uma aventura maior. Perfeito, gente. Aterrissagem, decolagem tranquilos. Thank you very much, Raymond. E olha, ver do alto uma cidade tão bonita, tão arborizada como Vancouver é muito especial, viu? Valeu super a pena. E o Auto Esporte de hoje fica por aqui. Para você um bom domingo e uma excelente semana. Um beijo, tchau!